Para a escola transformar seus resultados, tem que haver uma transformação interna. Fazer com que os donos de escolas de dança se enxerguem também como empresários, como donos de um negócio, que vivem de uma paixão, mas que vivem bem dela. Não só com a felicidade de poder fazer o que gostam, mas com a felicidade de fazer o que gosta sendo bem monetizado por isso, porque é um processo com um propósito real de deixar um legado mesmo no mercado da dança. Eu estou extremamente realizado com isso. Estou sempre em busca de pessoas maiores e melhores que eu. Quando eu vi o Juliano, eu falei, esse cara, eu quero grudar nele. Hoje, a gente está aí com uma média de 350 alunos. Nossa escola está indo muito bem. Nesse momento de crescimento, que a gente tem que ir em busca de alguém que tem um know-how para falar. E eu achei o Juliano nas redes sociais. E a gente achou incrível o contato com ele, o contato com a Érica, a clareza com que eles passam as informações. Eles são muito gentis de estarem passando coisas que são da escola deles para outras escolas. Isso nos ajudou muito, nos trouxe novas ideias e eu tenho certeza que se a gente estava indo bem, agora então que a gente vai deslanchar. Eu acho que discutir ideias, ouvir um exemplo do outro, imagina quantas histórias interessantes existem ali, como é que essas outras escolas funcionam, como é que elas superam. Juliano, te agradeço por essa oportunidade de poder vir falar um pouco da minha história, de um tempo que não existiam Julianos, e ter sobrevivido hoje, indiscutivelmente, já a partir de um tempo para diante, você sabe que Juliano é o meu livro de cabeceira. Nas minhas dúvidas, nas histórias. Prossiga com esse teu trabalho, meu irmão. Mas ele é uma emoção, gente. O cara tem uma energia do caramba. Essa inteligência dele, qualquer um que tá aqui tá vendo o quanto ele enxerga longe. É isso que o Juliano e o Mais Que Dança trazem pra gente, a realidade e a vivência do dia a dia e passar um dia de cada vez, mas pensando lá na frente. Quando vim pra cá, eu tava com o pé atrás. E agora eu tô com 2 pés na frente, uma mente, então, infinito, cara. Me surpreendeu muito além do que eu poderia esperar. Tenho alguns insights. O que você acha dos meus insights? Frente e verso, meus insights. De tudo que a gente linkou aqui, a formação da equipe, em primeiro lugar. Porque não adianta eu começar qualquer outra coisa se eu não alinhar minha equipe nesse primeiro momento. Toda a equipe. 100% da equipe. Aí depois eu posso tentar qualquer outra coisa que eu queira, né? Se eles estiverem comigo. Acho que nesse encontro coletivo, a gente trocou muita ideia com muitas escolas de dança e não tá só na minha cabeça. É real, é possível, tem que tentar, vai lá e faz. O Juliano me inspira a empreender, a me transformar, a me reciclar, a entender que o professor de dança, ele precisa aprender a gestão da sua própria vida, antes de ter a gestão do seu próprio negócio. Então ele me inspira muito nesse sentido e vir para a MD Live é a transformação, é o meu momento e é isso que eu venho buscar. Cada palestra, cada palestrante, as pessoas que estiveram envolvidas, eu fiz questão que fossem pessoas do nosso dia a dia, pessoas que estão no nosso campo de batalha, na Âmbar, que estão no próprio projeto do Mais Que Dança, né? Que tem um propósito verdadeiro de transformar, de inspirar os profissionais da dança. E esse foi o foco, o objetivo. E esses 2 dias aqui, com muita energia de todo mundo, fiquei muito impressionada. Ontem eu fiz a minha palestra. Eu estou muito feliz por essa ideia do Juliano Fonseca de ter funcionado tão bem e as pessoas estão vendo a possibilidade de serem ajudadas nessa parte de gestão de escolas. Todos estão saindo aqui como uma família de mãos dadas e quem se beneficia é a nossa arte, a dança.
Opa, aqui é o Juliano Fonseca e essa é a terceira aula da maratona da Escola de Dança Fortalecida. Nessa maratona eu estou ensinando como que pessoas comuns podem ter uma escola de dança fortalecida, com muitos alunos, organizada e que proporcione a sua liberdade financeira com a sua arte, fazendo o dinheiro sobrar e realizar sonhos. Não importa o tamanho da sua escola hoje, ou mesmo que você ainda não tenha uma e deseja começar agora a realizar seu sonho, eu mesmo conquistei a minha independência financeira implementando as ferramentas e estratégias que eu desenvolvi e que não se baseiam em ficar dando horas e horas de aula ou fazendo panfletagens ou propagandas que não dão em nada. E eu não fui um caso isolado, eu já ensinei centenas de pessoas esse mesmo passo a passo e você pode ver muitas delas aqui embaixo. É só rolar essa página para baixo e você vai ver a história de várias pessoas de diferentes partes do Brasil, diferentes cidades, diferentes especialidades de dança, que assim como você, estavam correndo numa roda de hamster sem sair do lugar, sem saber o que e como fazer para ter uma escola de dança de sucesso. Na verdade, elas aprenderam coisas que elas nem sabiam que não sabiam. Você também vai poder conferir no final dessa aula outros casos de sucesso, outras histórias, onde essas pessoas contam como construíram uma escola de dança fortalecida. E foi incrível, né, conhecer o Juliano. Cada dica dele, cada aula foi assim de uma preciosidade imensa, porque mudança de mente mesmo, sabe? Mudança de como você deve enxergar, não só a dança, né, que é o que a gente faz, mas como você se valorizar quanto escola, que esse é o seu trabalho, que você não está brincando. E que sim, se você é um bom profissional, se você tem uma equipe qualificada, uma equipe preparada, você tem sim que se valorizar e mostrar que esse tempo é valioso. Foram as dicas do Juliano que me fizeram enxergar uma campanha de marketing para a escola, por exemplo. Eu nunca fiz uma campanha de marketing para a escola. É a primeira vez que a gente está fazendo uma campanha de marketing como se deve ser feita. Você escutar de uma pessoa especializada, né? A questão do marketing, principalmente, isso para mim fez muita diferença. Eu não sabia lidar antes com redes sociais. Eu ainda estava na era dos panfletos, né? E eu acredito no que ele fala, que isso é todo um diferencial. Juliano mudou a minha vida. Ano passado eu estava com menos de 30 alunos, na mesma época do ano, hoje eu estou com 86 alunos. Nunca fiz campanha nenhuma. A gente fez uma campanha em 2019, que resultou assim em 20 e poucas matrículas. Eu fiz uma campanha interna em dezembro, que resultou em 34 rematrículas. E nós acabamos de fazer uma campanha agora em janeiro, de uma semana essa campanha, tá? Resultou em 34 matrículas. Ou seja, campanha feita, resultado, então, né? A receita tá dando certo. Mas antes da gente seguir em frente com essa terceira aula dessa imersão, é muito importante que você tenha visto as duas primeiras. Bom, na primeira aula eu mostrei que a sua transformação mental é o primeiro pilar para ter uma escola de dança fortalecida e que você tinha dois caminhos para seguir. O primeiro é o caminho da esperança, onde você continua com o mesmo modelo de escola de dança, fazendo as mesmas coisas, na esperança de que com o tempo você consiga resultados melhores. Ou você escolhe um caminho transformador, com novas táticas, estratégias inovadoras e que te prepara para qualquer enfrentamento, proporcionando resultados que você não poderia imaginar ser possível e ainda sustentáveis. Falei das 5 fases que você deve passar para conquistar esses resultados e expliquei por que esse modelo antigo de escola de dança não vai sobreviver. Aliás, por isso eu mostrei algumas estratégias muito mais efetivas. Uma delas, um jeito inovador de fazer matrículas, uma tática muito mais efetiva do que aulas experimentais gratuitas. Já na segunda aula, eu mostrei o passo a passo para você não cometer o erro que a maioria das pessoas estão cometendo agora, principalmente por não conhecer os pilares para a construção de uma escola de dança de sucesso. Por falta de conhecimento de coisas que elas nem sabiam que não sabiam, provavelmente essas pessoas não vão conseguir se sustentar e vão colocar a culpa na crise, quando na verdade elas não estavam usando as táticas, as estratégias certas. E se você não viu esses 2 vídeos ainda, dá uma paradinha aqui agora, vai lá assistir a aula 1 e a aula 2,
que é importante você assistir nessa exata sequência, senão você não vai entender o princípio e não vai acompanhar a evolução que nós fizemos até aqui. Então clica aqui do lado direito para você assistir a primeira aula e a segunda aula se você estiver assistindo do computador. Ou se você estiver assistindo do celular, tá aqui embaixo, é só você clicar no link das aulas, ok? Essas aulas vão ficar por pouco tempo no ar. Hoje na aula 3 você vai entender definitivamente como tudo que a gente falou antes se encaixa aqui. Mas antes de começar, eu quero mais uma vez agradecer a todas as pessoas que estão aqui comigo até agora. Foi muito top ver essa comunidade borbulhante do Mais Que Dança crescer ainda mais durante essa maratona. Foram centenas de comentários e eu separei um tempo para responder a maioria deles. Foram mais de 6.000 pessoas inscritas e as aulas tiveram milhares de visualizações até aqui. Cara, isso é incrível! Então eu quero te agradecer verdadeiramente por fazer parte disso e, claro, te dar os parabéns por ter chegado até aqui. Não é todo mundo que mantém essa disciplina não, tá? Sabia que teve gente que ficou pelo caminho? Eu sei, a gente aqui acompanha todos os comentários. Percebe a importância da gente fazer diferente da maioria? É o que eu sempre digo. Se você quer resultados diferentes da maioria das pessoas, você tem que fazer coisas diferentes daquilo que a maioria faz. Então, parabéns por estar aqui comigo até agora. Isso responde uma pergunta que sempre me fazem. Juliano, qual o segredo para ter os resultados que você tem? E tem alguns segredos mesmo, tá? Mas agora você já sabe um deles. Eu faço diferente daquilo que a maioria faz. Eu acredito que o que faz a diferença na vida dos profissionais da dança não é necessariamente a competência técnica delas. Não é necessariamente a vontade de crescer, nem o fato de uma querer mais sucesso que a outra. Eu acredito que a diferença está naquilo que ela sabe além da parte técnica. E principalmente, a diferença está naquilo que ela faz com isso que ela sabe além da parte técnica. Agora, o interessante é que você também não precisa ser uma expert em finanças, não precisa de ser um expert em administração para ter uma escola de dança fortalecida e de sucesso. Os seus pensamentos e comportamentos são muito mais decisivos para você ter bons resultados com a sua escola de dança. Olha só por quê. Quando você está numa situação não muito confortável, ou mesmo com a escola no vermelho, com poucos alunos, você só pensa em coisas ruins. Você dorme e acorda pensando nos resultados ruins. E aí você se torna uma pessoa ansiosa, angustiada, vive preocupada e não consegue pensar em novas estratégias. E aí não consegue ter melhores resultados. Percebe que isso é um círculo vicioso? E mais, muitas pessoas acham que para virar esse jogo tem que criar sacrifícios, tem que trabalhar demasiadamente ou até fazer o que não gosta. Acha que vai ter que parar de dar aula, ou parar de dançar, ou parar de fazer qualquer outra coisa que goste para mergulhar em planilhas, sistemas, relatórios chatos ou qualquer outra coisa que não gosta de fazer. E aí o que acontece? Essa pessoa desanima, você acaba fugindo disso e aí fica presa naquela matrix, aquele mesmo modelo antigo de todas ou a maioria das escolas de dança. Esse pensamento te mantém na mesma posição, no círculo vicioso, olhando somente para dentro das salas de aulas, sem estratégias, sem tática, sem ações efetivas, sem nada para impulsionar bons resultados. E outra coisa que eu percebo é que muita gente tem vergonha de assumir que não está indo bem. Vergonha do que os pais vão pensar, do que os amigos vão falar, o que o marido ou a esposa vai pensar em relação a isso e fica levando tudo como se estivesse tudo bem. Mas não está. E fingir ou não querer peitar isso de frente só vai fazer a situação piorar até se tornar insustentável e desmantelar o seu sonho. Por outras vezes, fazem pré-julgamentos e evitam até de andar ou seguir pessoas de sucesso. E acaba se afastando justamente daquelas pessoas que poderiam ensinar com exemplos, com ensinamentos, com oportunidades. Lembra que eu falei na segunda aula? A gente precisa de alguém para nos inspirar, escolher alguém que já tem o resultado que a gente quer ter e que podem mostrar os caminhos que percorreu. Lembra da Nádia e da Vanessa que contaram as suas histórias nas aulas anteriores? Foi com esse pensamento que elas e centenas de alunos meus ajustaram as suas rotas e hoje seguem muito mais seguros, com resultados reais nas suas escolas. A Cristina e a Adriana também tinham um modelo tradicional, aquela matrix antiga de escola de dança, e também mudaram a sua rota. Eu vou te mostrar só um trechinho delas.
Sabe aquela coisa quando você chega num ponto que você acha que você já está fazendo tudo errado, passou tantos anos, você está fazendo tudo errado, você não sabe mais fazer nada, você está andando para trás, você está perdendo aluno, você está desiludida de tudo, você não sabe se você fecha, se você continua, se está tudo muito difícil. Eu sei, eu estava nesse ponto quando eu conheci o Juliano. Naquela época eu tinha 27 anos de escola. Como é que eu vou jogar fora 27 anos de escola? Eu não posso deixar isso desmoronar. Tanto é que foi até o meu marido, que não tem nada a ver com dança, que falou: Adriana, você precisa desse chacoalhão, você precisa de gente assim, gente positiva para te pôr na linha de novo. A gente tinha professores já há muitos anos de casa, mas professores cujos propósitos estavam desalinhando dos propósitos da academia. Eu demorei um pouco para entender esse negócio aí, sabe, de propósito. Mas eu escutei o Juliano falando sobre o propósito da equipe. Primeiro, a gente ter o nosso propósito. Todo dia para poder acordar de manhã, ter a empolgação para trabalhar, para viver, né? E depois que a equipe tem que estar alinhada com esse nosso propósito, porque senão o negócio não funciona. Esse curso com o Juliano está acrescentando muito. Deu uma acordada, né? Acordou assim, deu mais ânimo, deu aquela coisa da gente ver que tem outras escolas que passam pela mesma coisa que a gente. O Mais Que Dança, ele abrange tudo. Além da paixão da dança, ele abrange toda essa parte de marketing, de administração. Mas o que acrescentou esse curso é a visão mais atual também do mercado, de como as coisas estão. Fez com que a gente se alinhasse melhor. Para o Juliano, eu só posso falar obrigada. É por isso que eu gravei essa terceira aula, para te mostrar que caminho é esse tão transformador. Até aqui nós falamos bastante dos pilares que tratam o porquê fazer, mas agora nós vamos falar do pilar que trata o como fazer. Esse pilar é o das estratégias. E a estratégia que a gente usa aqui é a Sinergia 8Ps, que é uma estratégia poderosa, forte, que gera resultados efetivos para você, para sua escola. São 8 pilares que devem ser equilibrados e que trabalham em sintonia, onde um potencializa o outro. E eu vou te apresentar cada um deles aqui. O primeiro P, o primeiro pilar que eu vou te apresentar da Sinergia 8Ps, é o gatilho que dispara todos os outros elementos. Esse primeiro P é o seu propósito. Ter clareza do seu propósito. E é esse propósito que vai te tirar da cama todos os dias com a vontade, energia e disposição inabaláveis. E se você está aqui hoje assistindo esse vídeo, eu acredito que é porque você quer sair do seu ponto atual e deseja avançar para um ponto B, que é onde você quer chegar com a sua vida profissional, com a sua escola. E é o seu propósito que vai fazer você seguir adiante nesse caminho, em qualquer situação, a despeito de qualquer crise. E preste atenção numa coisa, o seu propósito não é ganhar dinheiro ou qualquer bem material. Isso acontece como consequência de um propósito. Quer dizer, você ser monetizado por esse propósito não tem nada de errado, mas tem algo maior que te move, que vai fazer isso acontecer. Depois que você tiver clareza do seu propósito, você começa a trabalhar os outros pilares. E o segundo pilar é o produto. Ele é o meio para a realização do seu propósito, é o fio condutor. Por exemplo, o meu propósito é inspirar profissionais da dança como você a transformar as suas escolas em um negócio de sucesso, possibilitando que, fazendo o que gostam, conquistem a sua independência financeira e realizem seus sonhos. Eu realizo isso através de alguns produtos, como o meu treinamento Mais Que Dança, como o grupo de mentoria Primazia, como o evento presencial que eu faço, o MQD Live. Entende que o seu produto deve ter sinergia com o seu propósito? E se eu te perguntar qual é o seu produto, muito provavelmente você vai me responder que é a dança. Ou indo um pouquinho além, você vai dizer que é o balé, ou a dança de salão, ou a dança do ventre, ou qualquer que seja a sua modalidade. Esse é o modelo tradicional de fazer as coisas. Lembra aquela matrix antiga de fazer as coisas que eu falei nas outras aulas? Pensa aqui comigo, se o seu produto é balé, por exemplo, o que difere esse seu produto de outro balé de outra escola? Praticamente nada. Se a gente considerar a mesma temperatura e pressão, ou seja, se vocês seguem uma mesma metodologia, esses produtos são praticamente iguais. Agora, um jeito inovador de apresentar o seu produto, a sua aula, ou qualquer que seja a sua modalidade, é tornar o seu produto indiferenciado numa oferta diferenciada. Vou repetir,
é tornar esse produto indiferenciado em uma oferta diferenciada. O propósito aqui da Âmbar é transformar pessoas de qualquer idade com encantamento. Então, os nossos produtos são preparados e embalados para fazer isso acontecer. Logo, a gente não vende dança, a gente vende encantamento. Movido pelo nosso propósito, nós pensamos a todo momento o que a gente pode fazer para transformar pessoas com encantamento. Então a gente não vende balé, jazz, sapateado, a gente vende um sonho. Quando a gente apresenta esses produtos, eles têm essa embalagem, esse propósito verdadeiro de transformar com encantamento. Nós vendemos também empoderamento, elevação de autoestimas. Eu posso vender até tempo para as pessoas, olha só que louco. E esse tempo que a gente vende também vai causar alguma transformação na vida das pessoas. Olha o propósito fazendo sentido de novo. Mas como que faz isso? Você vai ver no pilar de promoção, mas por enquanto fica aqui comigo, que mais na frente isso vai fazer sentido. E quando você aprende a fazer isso, você percebe toda a diferença na forma como o seu cliente, o seu aluno enxerga a sua aula. O outro pilar, preço, ele deve ser condizente com todos esses outros elementos. Uma pergunta que eu ouço muito é: Juliano, quanto que eu devo cobrar pelas minhas aulas? E essa não é uma pergunta simples de responder, não. Mas eu vou te explicar. Existem duas formas de precificar suas aulas. E essa precificação tem relação direta com o seu produto ou como você embala esse seu produto. Olha a sinergia entre os P's fazendo sentido mais uma vez. E basicamente é o seguinte: existem duas formas de você precificar então o seu produto. Anota essa: por comparação e por diferenciação. Se o seu produto é mais um no mercado, as pessoas precificam ele baseando na referência que elas têm. Elas simplesmente comparam o seu produto com algum outro similar. Se você entra no mercado com o seu produto sendo indiferenciado, é com isso que você vai ter que lidar. Agora, se você tem um produto diferenciado, um pacote de entregas diferenciado, algo que você faça de diferente, as pessoas deixam de te comparar com as demais referências que ela tem na cabeça delas e passam a se perguntar quanto que isso vale para mim. E o interessante é que quanto vale para ela é diferente do quanto vale para os outros. Mas é isso que ela pergunta, o valor daquilo para ela. Então, para precificar sua aula, sendo embalada diferente, como eu falei no pilar de produtos, é muito mais confortável e lucrativo para você. Você tem mais margem e elasticidade no seu preço. E as pessoas pagam por isso, desde que na visão delas isso vale a pena. Quanto mais diferenciações você tiver, maiores são as chances de você precificar sem risco de comparações. Esse pilar também define uma política padronizada de planos, pacotes, descontos pré-definidos de forma que atenda a qualquer situação. Entende o que é um modelo inovador? Eu aposto que você, numa Matrix antiga, ficava negociando individualmente com seus alunos, dando descontos de acordo com demandas pessoais de cada um, fazendo concessões e descontos desprogramados, movido pelo medo de deixar de fazer uma matrícula ou até mesmo perder o aluno. E isso não vai fazer você ter resultados sustentáveis e de crescimento. Agora, um pilar muito negligenciado pelas escolas que ficam presas na Matrix antiga: processos. Eles também devem estar em sinergia e harmonia com todos os outros pilares. Vou te dar um exemplo. Se o meu propósito é transformar com encantamento, então eu preciso de ter um ciclo de serviços que proporcione isso, concorda? Na prática, um processo que você deve ter é ligar para alunos que faltaram à aula, só como exemplo, saber o que aconteceu, mostrar que você sentiu a sua falta na aula. Isso não encanta? Ninguém espera uma ligação dessa, mas precisa ser um processo organizado, sistematizado para fazer isso acontecer. A organização na sua escola de dança, seja qual for o seu tamanho, é uma das coisas principais para você crescer de maneira efetiva, sólida, sustentável. E o mercado é dinâmico, a todo momento muda, como já mudou agora durante essa pandemia. São novos comportamentos dos clientes, são novas necessidades, são novas vontades, desejos diferentes. E isso faz necessário que novos métodos e estratégias sejam traçadas. Para quê? Para você elevar o seu nível de desempenho, seus resultados. E por isso os processos são super importantes para a sua escola. E se você ainda não tem uma escola, mas está aqui, porque está preparando para abrir o seu próprio espaço, já deve começar conhecendo os processos que devem ser implementados. Então, para mim, que estou abrindo uma escola, está sendo maravilhoso. Porque
toda a estrutura que eu preciso, desde os alunos, dos professores, das campanhas, do ponto, tudo que eu precisava saber, que eu estava em dúvida e com medo de como que eu ia fazer isso, o Mais Que Dança me deu. E entenda o seguinte, os processos, ele deve existir para organizar, facilitar, te dar segurança e não para burocratizar, travar suas rotinas. Ah, Juliano, mas eu não sei nada disso, não quero fazer isso, acho chato, o meu negócio é dar aulas, é fazer espetáculos, é preparar meus alunos para festivais, etc, etc. Ok, se esse é o seu caso, eu entendo. Mas se você não vai fazer isso, você precisa de alguém que faça. Logo, não tem jeito. Ou você ou alguém vai ter que começar a implementar processos e criar rotinas. Você, inclusive, vai começar a perceber que processos também são importantes para alavancar o seu faturamento, são importantes para manter as suas turmas cheias. Não é só marketing que vai fazer isso acontecer, não. Se você não estiver preparada para fazer uma gestão de forma organizada, sistematizada, dificilmente você vai consolidar o seu sucesso. Você vai ficar apagando incêndio o tempo todo, sem tempo para mais nada. E aquilo que é sua paixão, que você mais gosta de fazer, passa a ser um tormento na sua vida. Agora, um pilar que é o atacante da sua escola. Quando o assunto é efetivar matrículas, o pilar promoção tem que entrar em campo. E eu gosto sempre de ressaltar que não é promoção no sentido de baixar preço, mas no sentido de promover a escola, planejar campanhas de marketing com uma estrutura intencional pretensiosa. Quando você tem campanhas planejadas e estruturadas, você entende que o modelo antigo de escolas de dança usa um método intuitivo que a maioria das pessoas tem para vender. Primeiro, você tem uma ideia de uma nova turma e abre essa turma. Aí você anuncia aula experimental, compromete-se com o professor, gera custos. E aí no dia dessa aula inaugural ou da aula experimental, você reza para chegarem pessoas que nem te pagaram por essa aula. E aí, quando acaba a aula, você cruza os dedos na torcida para esse aluno fazer a matrícula. E quando isso acontece, você não recebe o pagamento das mensalidades, porque muitas vezes as pessoas nem vão para essas aulas preparadas para comprar. Muitas vezes nem levam a carteira. E aí, na maioria das vezes, você tem que ficar ligando para essa pessoa, para lembrar, chamar para vir para a próxima aula. E isso não é incomum de acontecer, né? Agora, existe um método eficiente de vender, inovador. Você tem a ideia de começar uma nova turma, anuncia essa nova turma fazendo uma boa campanha de marketing bem estruturada, gerando lista de interessados, despertando interesses das pessoas, ativando gatilhos mentais, engajando essas pessoas. Essa é uma tática efetiva de marketing digital. Você já matricula e recebe pagamento antes mesmo da primeira aula. Aí sim, depois disso você vai fazer a sua aula experimental, inaugural ou como você quiser chamar, mas já começa a dar aulas com a turma cheia, com alunos já matriculados. Eu preciso de mais tempo para te mostrar como que faz uma campanha dessa. Mas o passo a passo detalhado de cada uma das etapas desse processo, eu te ensino no treinamento completo do Mais Que Dança. E se você tiver interesse em saber mais sobre o treinamento, fica aqui comigo que no final dessa aula eu vou explicar como que você pode aplicar para se inscrever na próxima turma. Mas por enquanto, eu quero seguir explicando aqui os outros pilares, que você lembra que são 8. Então ainda está faltando o pilar ponto, ou seja, onde você está localizado, o lugar onde a sua escola funciona mesmo. E esse ponto tem tudo a ver com a estratégia de vendas e o tipo de cliente que você vai atrair, por exemplo. Se você está num local onde tem predominantemente pessoas da classe, sei lá, X, você tem que ter todos os outros P's adequados para esse tipo de público, entende? E isso também se aplica para o digital, tá bom? Então, nesse momento, muito provavelmente o seu ponto é a plataforma digital que você está utilizando. E nesse caso, todos os outros pilares também devem estar em sinergia e equilibrados com essa realidade, faz sentido? O seu produto tem que ser condizente com esse cenário. O preço deve estar alinhado, os processos necessários para a entrega das aulas e todos os controles que você precisa ter para o online também são necessários. Como fazer a promoção, o marketing digital e as estratégias também deve ser condizente com todos os outros pilares. Ou seja, estando com aulas online ou presenciais, você precisa de ter uma sinergia entre os 8 P's. E ainda temos o pilar da prova física, ou seja, a atmosfera que você cria na sua escola, um ambiente limpo, organizado, a vibe que você cria.
E de novo, mesmo no online, mesmo numa plataforma digital, essa atmosfera é importante. A energia que você vai passar pelos seus alunos tem que ser condizente com o tipo de alunos que você tem, com o seu produto, né, com todos os outros peixes, não muda nada. E finalmente, o pilar de pessoas, a sua equipe. As pessoas devem estar profundamente conectadas com você, com a sua escola e principalmente com o seu propósito. Se não houver essa sinergia e se as pessoas não entenderem principalmente o seu propósito, isso não vai dar certo. As pessoas do seu time devem falar a mesma língua que você. Elas devem entender seus processos, estarem preparadas para receber qualquer tipo de demanda, se sentirem verdadeiramente orgulhosas por fazer parte do seu time. Estando no online é a mesma coisa. Agora, provavelmente, você vai encontrar alguns obstáculos que eu já observei e que param a jornada de muitos profissionais da dança. E às vezes param a pessoa, inclusive, de simplesmente começar a jornada. E o primeiro obstáculo que eu queria destacar é de pensar o seguinte: será que isso funciona para mim? E se você pensa isso, eu sei como que você se sente, porque foi exatamente esse obstáculo que quase me fez desistir de tudo lá atrás. Quando eu vi que, apesar do grande número de alunos, eu não conseguia organizar minha escola, eu cheguei a acreditar que isso era uma realidade somente das grandes empresas, das grandes redes. E aí eu fiquei um bom tempo paralisado, vivendo uma vida que não necessariamente me satisfazia. Aliás, a minha vida era apagar incêndio todos os dias, administrar problemas quase que diariamente. E isso custou um bom tempo da minha vida. E tempo é uma coisa que não dá para recuperar. Eu aprendi na dor que tempo é genuinamente o bem mais valioso que a gente pode ter. Agora, o que me ajudou a superar esse obstáculo foi lembrar das decisões que foram os divisores de águas na minha vida. As decisões que causaram profundas transformações positivas. Decisões desde a pessoa que eu escolhi para casar, do momento que eu escolhi para ter filhos, até o conjunto de decisões que me levaram a deixar todos os negócios que eu tinha para me dedicar por inteiro na construção de uma escola de dança de sucesso. E se você é como eu e a maioria das pessoas, você vai perceber que as decisões que causam profundas mudanças são tomadas sem ter 100% de certeza do sucesso. Eu tinha outros negócios que até iam bem financeiramente, mas eles não me realizavam. E quando eu decidi me dedicar única e exclusivamente a AMBA, era uma decisão que eu tinha indicativo de sucesso, mas eu não tinha certeza se isso ia dar certo. Mas olhando para trás, eu não imaginava que pudesse ter tantos alunos e retorno do investimento que eu tive com aquela decisão. O segundo obstáculo que pode fazer você parar agora é o momento em que nós vivemos. Muitas pessoas estão se vitimando agora, culpando a crise por um estado indesejado, pela falta de recursos e possibilidades de crescimento, ou até mesmo por inviabilizar seu negócio. E para essas pessoas eu posso dizer que você tem um caminho da lamentação, da vitimização e da justificativa. Pode ser que você passe mais um mês, 2 ou 3 meses, não importa quanto tempo, nessa exata condição, sem se atualizar, sem perceber que esse é o momento de recomeçar. Lembra que eu falei? O jogo zerou. Então você pode agora seguir um caminho de construção, de um modelo inovador. Você ser o responsável pelas consequências agora. Você é culpada pela crise? Não, mas você é responsável pelo que você vai fazer para mudar as circunstâncias dela. O outro obstáculo que eu costumo escutar é o seguinte: Juliano, eu estou sem tempo agora, eu estou dando aula, estou me adaptando a uma nova rotina, estou cheio de compromisso. E é exatamente porque você não tem tempo que você precisa fazer isso. Todos nós temos as mesmas 24 horas e a diferença está em como usamos essas horas. E o fato é que nesse primeiro momento você tem que priorizar o seu tempo com coisas produtivas, realizando tarefas que vão fazer você avançar em direção do seu estado desejado, tarefas que vão te fazer chegar cada vez mais perto da sua independência financeira, de uma escola de dança fortalecida, do sucesso do seu negócio, da sua vida, da sua profissão. E para essas pessoas que dizem que não tem tempo, eu costumo dizer ainda o seguinte: o Mais Que Dança é um treinamento 100% online que você pode fazer aí da sua casa, no tempo que você quiser. Se você tem muito tempo, você pode fazer ele mais rapidamente. Mas se você não tem tempo, isso é, se você tem, 5 minutos por dia, você pode fazer esse treinamento 5 minutos por dia. E é o seguinte, quando você dá um passo, você já não está mais no mesmo lugar. Portanto, você não precisa dar todos os passos de uma única vez. E te digo mais, a sua competição não é com nenhuma outra escola de dança que você chama de concorrente. A sua competição é consigo mesmo. Portanto, você deve pensar no seu próprio progresso. Ou seja, fazer você de hoje ser melhor que você de ontem.
fazer o seu você de hoje, a sua escola de hoje, ser melhor do que antes da crise. Nem que seja por 1 milímetro, é melhor do que você ficar sentada esperando o momento perfeito para fazer isso e que todos os sinais favoráveis para você começar a progredir apareçam. Isso dificilmente vai acontecer. E agora, antes de terminar, eu queria dizer o seguinte: publicar esses vídeos tem sido uma experiência profundamente gratificante para mim. Não me leve a mal, mas eu adoro a vida que a Amba proporcionou para mim. Eu adoro fazer o que eu estou fazendo. Eu adoro poder trabalhar com quem eu quero. Eu adoro trabalhar de onde eu quero. Mas o que me dá mais energia e orgulho é poder ter a oportunidade de inspirar, ensinar outras pessoas a ter esse tipo de transformação na vida delas e nas suas escolas de dança, independente do tamanho delas. Agora chegou a hora de falar para vocês que eu decidi abrir as inscrições para a próxima turma do treinamento Mais Que Dança. Esse é um treinamento 100% online e você pode fazer de qualquer lugar que tenha internet. É um treinamento completo, onde você vai receber o passo a passo de tudo que você precisa fazer para deixar de ser aquela matrix antiga, um modelo antigo de escola de dança que não vai sobreviver aos novos tempos e se transformar definitivamente numa escola atualizada, inovadora, pronta para aproveitar uma retomada vencedora e finalmente conquistar a sua liberdade financeira com a dança e realizar os seus sonhos. Até aqui, com essas 3 aulas, eu só tive tempo de te dar uma visão geral de como funcionam algumas estratégias do Mais Que Dança que eu uso aqui na Ambar bem superficialmente. Mas se você está decidido em avançar para outro nível e pronta para disputar uma vaga na próxima turma do Mais Que Dança, fica ligada na sua caixa de e-mail, porque eu vou abrir as inscrições na próxima segunda-feira, dia 8 de junho, às 9 da manhã. E assim que eu abrir as inscrições, eu vou te enviar um e-mail com um link de inscrição. Nesse horário, eu vou publicar um novo vídeo onde eu vou passar cada detalhe do treinamento. Como que vão ser as aulas, os valores, formas de pagamento, os módulos e toda a programação. Mas eu quero adiantar aqui para você alguns avisos importantes. E o primeiro deles é que eu vou facilitar a forma de pagamento, tá bom? Mas ele não é um investimento baixo. Só que você deve considerar que você vai ter uma escola de dança num nível que poucas terão. E nesse processo de mudança do mercado, você vai largar na frente de qualquer outra que estiver pensando em seguir com o mesmo modelo de antes. E se você colocar em prática as estratégias e todo o conteúdo que eu ensino, as chances são que você vai seguir com a sua arte, com a sua paixão sendo muito bem monetizada por isso. E o segundo aviso é que se você está pensando que vai ficar desconfortável para você o valor do investimento desse treinamento, não deixa de assistir o próximo vídeo que eu vou te enviar na segunda-feira. Eu vou apresentar uma coisa inédita, um bônus especial, algo que eu nunca fiz em todo esse tempo que eu dou esse curso e que muito provavelmente vai ser uma grande surpresa para você. Só esse bônus já vale mais do que o valor do próprio curso. Mas você vai ter que ficar muito atenta, porque eu vou dar esse bônus apenas para as primeiras pessoas que se inscreverem. Logo, fique de olho no e-mail que eu vou te enviar na segunda-feira, dia 8 de junho, por volta das 9 horas, com um link para você acessar a inscrição para a próxima turma do Mais Que Dança. Tem gente me chamando de doido por estar entregando tanto conteúdo gratuitamente, tá aqui abrindo a minha caixa preta, ensinando tudo o que eu faço aqui na Amba. Eu já falei para você qual é o meu propósito aqui, o legado que eu quero deixar. Eu realmente me orgulho do que eu e a Érica fizemos até aqui com a Amba. E eu fiquei obcecado em mostrar isso para outros profissionais da dança. É verdadeiro o meu propósito de inspirar as pessoas. É verdadeiro o meu propósito de transformar o máximo de escolas de dança que eu puder em negócios de sucesso. Transformar essas pessoas em verdadeiros empreendedores da dança que monetizam a sua paixão usando as exatas mesmas estratégias e ferramentas que eu uso. E assim proporcionar para cada uma dessas pessoas uma vida plena, abundante e feliz. Você não faz ideia de quantas mensagens eu recebo por dia de mentorados, alunos, da minha audiência, das minhas redes sociais, agradecendo pela oportunidade de estarem fazendo esse treinamento e a transformação que eles tiveram nas suas escolas. Olha só que incrível, se você parar para pensar, são pessoas me agradecendo por eu poder ter vendido para elas. E quando você sente esse orgulho, chega nesse nível de jogo, não se trata de dinheiro, mas da realização de um propósito, de ver essa transformação acontecendo. Isso é sensacional.
E se você não quiser seguir comigo nessa comunidade borbulhante do Mais Que Dança fazendo meu curso, não vai ser porque você já aprendeu tudo comigo. Também não vai ser porque eu já te dei muito conteúdo gratuito. Vai ser porque isso não é prioridade para você nesse momento. Não vai ser por falta de dinheiro, não vai ser por causa da crise ou qualquer outra coisa. Com a minha experiência, eu já entendi que quem quer dá um jeito. Quem não quer dá uma desculpa. Mas eu sei que quebrar os seus próprios paradigmas, largar essa matrix antiga não é uma coisa fácil. Nessas 3 aulas eu te apresentei muita coisa para esse modelo de maratona que eu preparei para você. Mas é uma visão geral do que eu faço na AMBA, só para você se sentir segura de que esse é um modelo que deve ser seguido. É o meu conhecimento de anos no campo de batalha que me trouxeram todo esse resultado que eu tenho. E são resultados que eu comprovei que funcionam também com outras pessoas além de mim. Eu parto do princípio que conhecimento é uma fonte infinita. Eu ensino para você hoje e amanhã eu aprendo outra coisa para te ensinar. Então, para acabar, como eu sempre peço, rola essa página para baixo e deixa seu comentário, suas dúvidas e perguntas, que eu vou fazer o possível para responder a maioria delas até segunda-feira, dia 8 de junho, quando eu abro as inscrições. Então, um grande abraço, agora vai lá e faz! Sabe aquela coisa quando você chega num ponto que você acha que você já está fazendo tudo errado, passou tantos anos, você está fazendo tudo errado, você não sabe mais fazer nada, você está andando para trás, você está perdendo aluno, você está desiludida de tudo, você não sabe se você fecha, se você continua, se está tudo muito difícil. Eu sei, eu estava nesse ponto quando eu conheci o Juliano. Naquela época eu tinha 27 anos de escola. Como é que eu vou jogar fora 27 anos de escola? Eu não posso deixar isso desmoronar. Tanto é que foi até o meu marido, que não tem nada a ver com dança, que falou: Adriana, você precisa desse chacoalhão, você precisa de gente assim, gente positiva para te pôr na linha de novo. A gente tinha professores já há muitos anos de casa, mas professores cujos propósitos estavam desalinhando dos propósitos da academia. Eu demorei um pouco para entender esse negócio aí, sabe, de propósito. Mas eu escutei o Juliano falando sobre o propósito da equipe. Primeiro, a gente ter o nosso propósito. Todo dia para poder acordar de manhã, ter a empolgação para trabalhar, para viver, né? E depois que a equipe tem que estar alinhada com esse nosso propósito, porque senão o negócio não funciona. E isso é muito prejudicial quando os propósitos se desalinham. A gente começa, no caso da dança, a gente começou a perder alunos por conta disso. Né? Os alunos começaram a ficar insatisfeitos e, na verdade, o aluno ele não fica insatisfeito com o professor, ele fica insatisfeito com a academia. E como eu comecei a ter problemas com a minha equipe, teve um mês no ano passado, por exemplo, que eu perdi 10 alunos de uma turma, de uma vez só, porque eles se sentiam maltratados pela professora. Aí que eu comecei a entender qual era a relação do propósito. E sim, aí você começa a conversar diferente com as pessoas. Você começa a plantar diferente a sementinha nas pessoas. Então, foram as dicas do Juliano que me fizeram enxergar uma campanha de marketing para a escola, por exemplo. Eu nunca fiz uma campanha de marketing para a escola. É a primeira vez que a gente está fazendo uma campanha de marketing como se deve ser feita. Você escutar de uma pessoa especializada, né? A questão do marketing, principalmente, isso para mim fez muita diferença. Eu não sabia lidar antes com redes sociais. Eu ainda estava na era dos panfletos, né? E eu acredito no que ele fala, que isso é todo um diferencial. Eu não conheço outra escola, a não ser a escola dele, que faça as campanhas que ele faz. Né? Colocar coisas no Instagram, no Facebook, patrocinar de vez em quando, isso eu acho que é o que todo mundo faz. Né, que é aquilo normal, que é de leigos, né, como eu, xereta que vai fuçando lá e vai saindo alguma coisa. Então, é melhor que nada? Sim, é melhor que nada, né? Quem não é visto não é lembrado, né? Mas não é algo profissional, não é algo que eu espero para minha escola de 28 anos, né? Então, eu vejo que o resgate de alunos que a gente passou a ter em 2019 veio de tudo isso que eu consegui agregar nesses 4 meses de Mais Que Dança. Eu acho que foi esse start de enxergar diferente as coisas, de encantar novamente
Porque a dança, ela é amor, ela é encantamento. A gente não começa a dançar só porque ela é exercício físico. Você tem que se encantar pela dança. Você tem que amar a dança. A dança, ela é isso. Ela envolve isso. E isso, o Juliano fala demais de encantamento. E eu acho que isso estava adormecido em mim. Então eu tive que ter esse start de novo, sabe? Por que eu entrei na dança? Porque realmente ela encanta. Ela tem esse amor, ela tem esse poder. Então eu não posso deixar isso adormecido. Eu tenho que me realimentar de novo desse encantamento para poder tocar o negócio e manter aquilo. O artista, só artista, que é o caso da minha mãe, que é o coração, o artista, ele faz tudo pela arte, pelo amor que ele tem pela arte. Ele não pensa em custos, ele não pensa em organização, ele não vê nada disso, ele vê a arte, não importa o quanto ele se sacrifique por aquilo. Ele quer a arte no seu ponto máximo. Esse curso com o Juliano está acrescentando muito. Deu uma acordada, né? Acordou assim, deu mais ânimo, deu aquela coisa da gente ver que tem outras escolas que passam pela mesma coisa que a gente. O Mais Que Dança, ele abrange tudo. Além da paixão da dança, ele abrange toda essa parte de marketing, de administração. Mas o que acrescentou esse curso é a visão mais atual também do mercado, de como as coisas estão. Fez com que a gente se alinhasse melhor. Para o Juliano, eu só posso falar obrigada. Obrigada por ter sido tão legal. Por ter trazido de novo esse encantamento. Fico emocionada porque em 28 anos nem sempre as coisas foram fáceis, né? Muitas vezes foram bem difíceis e particularmente, como eu já disse antes, 2019 foi bem difícil. E aí eu conheci o Juliano nessa época, onde estava tudo bem difícil. E o Juliano trouxe de volta essa perspectiva de encantamento, essa perspectiva de positividade, de vida de novo para o negócio, assim, de não deixar a peteca cair. Então, muito obrigada. Muito obrigada mesmo.